Esse é um Shabat especial que decidimos marcar antes de Yom HaShoah, que acontece na próxima semana. E eu tenho a honra de convidar a senhora Ariela Segre. Pode subir, pode ficar aqui ao meu lado. Ariela, que é sobrevivente da Shoah e membro ativo da comunidade judaica a vida inteira. Realmente é uma honra ter você com a gente, Ariela. E eu vou ler antes um texto, antes da sua fala. Peço licença. Se quiser ficar com a gente, um texto de Haim Guri. Resistiu quem conseguiu um pedaço de pão. Resistiu quem deu aula às ocultas. Resistiu quem escreveu e distribuiu jornais clandestinos, advertindo e pondo fim às ilusões. Resistiu quem introduziu secretamente um Sefer Torah. Resistiu quem falsificou documentos arianos que salvaram vidas. Resistiu quem conduziu os perseguidos de uma terra a outra. Resistiu quem descreveu os acontecimentos e enterrou os papéis. Resistiu quem ajudou os mais necessitados ainda. Resistiu quem pronunciou as palavras que trouxeram o seu próprio fim. Resistiu quem se ergueu com mãos nuas contra os seus assassinos. Resistiu quem transmitiu mensagens entre os sitiados e conseguiu trazer instruções e algumas armas. Resistiu quem sobreviveu. Resistiu quem combateu armado nas ruas das cidades, nas montanhas e florestas. Resistiu quem se revoltou nos campos de extermínio. Resistiu quem se rebelou nos guetos, entre os muros caídos, na revolta mais destituída de esperança que algum ser humano jamais vivenciou. Passo a palavra a Ariela Segre. Depois de uma função tão bonita e que eleva a alma, falar de coisas tão brutais nas quais eu vivi, até dói. Resistiu quem lutou, quem fez algo, mas eu resisti, porque eu fui carregada, fui levada. Não fui eu pessoalmente que tive a força de resistir, porque eu era pequena e fui carregada fora do furacão no qual eu estava. Eu estava na Itália. Na Itália tinha o fascismo, mas a presença dos judeus na Itália foi contínua desde o segundo século antes de Cristo. Poucos sabiam que tinha judeus italianos, aqui poucos conheciam, porque mais se fala dos judeus do Centro-Europa. Mas a comunidade italiana foi presente e contínua a partir de quando teve o primeiro reino na terra de Judá, que agora se chama Israel. E os macabeus colocaram as primeiras representações em Roma. E desde o segundo século antes de Cristo, a presença do judeu foi ininterrupta. E ninguém fez perseguições onde matasse. Havia brigas religiosas, mas ninguém pensava que pudesse acontecer algo como aconteceu na Alemanha. Na Itália chegaram vozes, se sabia, mas Mussolini, que era companheiro de Hitler, mas procurou contestar aquilo que o Hitler fazia com os judeus. Não porque ele era bonzinho, mas como ele tinha também colônias na África, ele tinha, e naquele tempo o fascismo colocou rei Vittorio Emanuele, rei da Itália, imperador da Abissínia, rei da Etiópia, ele pensava também de pôr um pé na terra que agora é Israel. Não é que Mussolini fosse bonzinho, mas ele entrava naquela vontade de ter terras, vontade que nos alemães se exprimia, como Hitler bem mostrou no livro dele, que
a vontade de Hitler a matar toda a população que não era ariana pura, a começar dos judeus, porque é uma comunidade menor. E como está escrito em Mein Kampf, com a espada, eles tinham que matar todos os russos, todos os poloneses, para o arado do sangue alemão, do sangue puro ariano, que não é nada puro, pudesse cultivar as terras, que eram até dos russos. Ele matou 6 milhões de judeus, mas 20 milhões de russos. E muitos outros. No total, 60 milhões. Isso se esquece, porque nós, que éramos um povo pequeno, perdemos 1/3 do nosso povo. Em vez de quem tinha muitos milhões, 20 milhões de russos na Rússia não fez tanta diferença quanto 1/3 do nosso povo. Mas, por essa ambivalência de Mussolini, quando vieram as leis, o reflexo da lei de Norimberga na Itália, os judeus perderam os empregos. Em que todo mundo pensou em fugir. Mas logo vieram uma lei nacional. Bom, se os judeus não podem usar as escolas públicas, vamos fazer escolas só para os judeus. Professores judeus com os alunos judeus. E assim sempre dava um jeito para afastar a ideia. Ele também não pensava de matar, mas era aliado de Hitler. Aconteceu que Mussolini não governou tão bem que no dia 25 de julho de 1943, ele foi deposto com o rei. Foi deposto o rei e Mussolini foi colocado na cadeia. E os judeus esperavam que isso tivesse acabado. Não. Isso para os judeus era o começo. Quando Mussolini foi deposto, aí chegou Hitler, que com todo o ideal dele, de massacre. O Hitler chegou em Roma e os romanos, os judeus de Roma pediram: não faça aquilo que você faz na Alemanha, não mata. Aí as tropas de Hitler pediram 50 quilos de ouro para serem pagos. E eles, os hitlerianos, o exército alemão, não ia matar nenhum judeu. Os judeus de Roma não tinham 50 quilos de ouro. Não tinham. Mas todos os romanos ajudaram a ter 50 quilos de ouro para ficar livre do Hitler. Pagaram 50 quilos de ouro. Mas no 16 de outubro de 1943, a Gestapo